Então, bom dia a todos. Hoje, 11 de novembro. Olha, 11/11 de 2011. Vocês fizeram caso? Que interessante. Olha, 11/11 de 2011 e são 11 horas aqui. É? Vocês viram? Então, bom dia a todos. Ah, foi, Flor? Pois é. Com certeza vai ter quem vai estar fazendo isso, né? Até agora nada, viu? Aqui pelo lado da Europa, nadinha de nadinha. Então, gente, continuação do nosso livro Vida e Sexo. Aliás, o último capítulo é o capítulo 26 e se intitula Margem do Sexo. Fechando, espero com chave de ouro esse livro que nós pensávamos que seria rapidinho, mas que de rapidinho não teve foi nada. Teve muito pano para manga, muito diálogo, muita troca de ideia e muito material para a gente trabalhar e estudar, não é? Quando o tema é sexualidade, nós temos tanta dúvida, tanto aprendizado, não é, para falar e tal. E aí, começando o nosso capítulozinho aqui do 26, porque eu quero dar em tempo, eu queria trazer uma surpresinha para vocês aqui, espero que dê tempo, então vamos lá, né? Na nossa leitura, começando, é o item 16 do capítulo 10, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês fizerem em casa, é a segunda vez que o Emmanuel usa essa citação. E o motivo há de ser, né? Esse item, se eu não me engano, não tem o Evangelho aqui na mão, mas é o item da indulgência. A indulgência, como instruções dos Espíritos, são duas mensagens. E aí tem: lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os movimentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, anátema, tereis que estar cometido faltas mais graves. Do item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Companheiros da terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Então, o Emmanuel, ele logo de primeira, para finalizar o capítulo, se nós percebemos que nós tivemos 26 capítulos. A semana passada eu enumerei vários, mas como amor livre, homossexualidade, carga erótica, adultério e prostituição, nós falamos de namoro, nós falamos de casamento, nós falamos de divórcios, nós falamos de tanta coisa, né? Ou seja, chagas e dores que nós temos na nossa própria sociedade, no qual convivemos diariamente, seja no núcleo das nossas próprias famílias, e seja no núcleo social no qual convivemos. E o primeiro impacto dele, finalizando o capítulo, olha só, tudo que for a termo de sexo, vamos abster-nos da censura e condenação. E ele pega aquele pedaço do capítulo lá, né, da indulgência. Sentimento de indulgência, sentimento nobre, pouco conhecido, né? Bom dia, Pipe. Bom dia, Verônica. Bom dia a todos que vão chegando. E ele diz: abster-vos de censura e condenação. Porque no tocante a essas circunstâncias, a gente condena, a gente julga, a gente fala: ah, meu Deus, que horror. A gente logo aponta o dedo, a gente se escandaliza, né? É comum que isso aconteça, em alguns muito mais do que outros, principalmente com pouco senso evangélico desenvolvido, né? Vem acontecer isso. Tem uma amiga minha que trabalhou no Instituto de Radiologia, e ela contando os casos assim dos mais escabrosos, que chegava pessoal do SUS, né, que chegava, muito caso assim triste, no Ceará.
E ela, Juliana, mas chegava a cada história. Ela contou uma história interessante que escandalizou, como se diz, o consultório, né? Ela disse assim que a médica atendia de particular também, mas atendia do SUS. E aí ela disse assim, que essa médica chegou, que era a chefe dela, falou assim, olha, quando chegar o fulano, caso o fulano de tal, pode estar na frente, plano de saúde, particular, quem for, tem que passar na frente. Era um caso de SUS, normalmente o caso de SUS espera sempre, né, esses dois citados. E aí disse que todo mundo naquela expectativa, esperando. Nada não, disse que chegou a criança. Mas disse que a criança era um verdadeiro monstro. Tinha uma cabeça assim maior do que o próprio corpo. Tinha hidrocefalia. Muito grande. Mas era toda contorta, a face, os braços, as pernas. E ela disse que chocou todo mundo, né? E ela disse que a médica, com o maior carinho, botou ele para fazer os exames. E tinha dito, nós vamos cuidar dele o máximo possível, mas vai morrer a qualquer momento, né? Tem uns dias contados. Bom dia, dizer bom dia, mas já caiu. Tem uns dias contados. E aí tava um casalzinho novo, tipo a menina novinha, 17 anos, o rapazinho 18 ou 19 anos, que seriam os pais, e um velho muito triste, que seria o avô, muito triste, muito triste, muito triste. E aí foram descobrir, né? Contou o caso deles, perguntou o sobrenome, por coincidência todos os dois tinham o mesmo sobrenome para preencher a ficha. E aí eles contam a história deles. Eles da roça, né? A irmã se apaixonou pelo irmão. Se apaixonaram pelo irmão e começaram a namorar e estarem juntos. O pai descobriu e botou para fora. Ele amava tantíssimo, não é? O menininho mais novinho amava tanto, disse que ela não se preocupasse, que ela não ficasse desamparada. E pegou ela e casaram. E teve esse filho. E aí veja, né, as necessidades, as anomalias genéticas. E aí, é verdade. Diz que todo o consultório ficou chocado, ninguém conseguia nem abrir a boca para falar um A. E aí, qual é o impacto que a gente tem? Choca, não é? Aí, nesse que choca, alguns julgam, outros julgam, e assim vai. Ó, choca a gente, não é? Toca no nosso coração. E quantos casos de dores, né, Flor, existem por aí afora? E nós falamos também de celibato. E quantas vezes a gente se pega a julgar os religiosos que não respeitam as suas promessas de estarem sozinhos, vivendo só para Deus. E quando nós ouvimos falar de poligamia, e aí a gente fica danado da vida e a gente julga também, porque acha um absurdo cultural aquilo ali. E quando nós ouvimos falar de homossexualidade, e quando pensa que não, olha de novo achando um escândalo. Resumindo o nosso capítulo de hoje, o Emmanuel diz de primeira, tudo à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstede-vos de censura e condenação. Quando nós vemos adultérios, as mulheres que adulteram, que traem seus maridos, a gente julga elas, não é? A gente julga, a gente dá nomes. Aos maridos, alguns sim julgam, outros não. E olha a gente novamente querendo fazer juízes de Deus, de uma sociedade no qual nós nos compomos uns aos outros. No qual nós estamos aqui para aprender e muitas vezes escorregamos. Somos reincidentes. Por que reincidentes? Porque muitas vezes nós trazemos na nossa bagagem reencarnatória desvios de comportamento. E que nós estamos aprendendo, nós reincidimos, e nós aprendemos, e nós sofremos, e a gente consegue superar, e vamos levando a nossa vida de evolução assim, entre quedas e aprendizado, crescimento, alegrias, felicidades. Por que não?
E continuando o nosso livro, ele diz: todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento dos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamos-nos todos muito longe da meta por alcançar. Longe. Somos ricos de experiência, mas pouco ricos em moralidade, em aprendizado moral. Estamos muito longe. E aí vem aqueles fariseus com a pecadora na mão, puxando pelos braços, já humilhada de todo modo. Aquela multidão de gente querendo apertar o cerco para Jesus, não é? Rabi, mestre. A lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada, é uma adúltera. Isso é o que diz. Jesus sabia que era uma enrascada, não é? Estavam querendo pegar Jesus no flagrante, porque Jesus pregava o amor, o perdão, a misericórdia. E se Jesus negasse aquele ato de justiça perante as próprias leis de Moisés, se meteria contra as leis que eles tinham como tão potentes, tão sérias, tão, né, da seguir. E Jesus aqui, lindamente, começa a escrever na terra. E insistem, Jesus levanta os olhos assim: quem não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Abaixa-se novamente e continua a escrever na terra. Dizem algumas poesias e contos espíritas que Jesus, naquele momento que se abaixa para escrever a terra, escrevia os nomes de cada um, inclusive dos seus próprios apóstolos. E simples escrevendo. E foi-se distanciando, um de cada vez, dos mais velhos aos mais jovens. Engraçado, dos mais velhos aos mais jovens, aqueles que tiveram mais experiência de erro. Não é? Jesus levanta, encontra aquela mulher sozinha e diz: mulher, onde estão os seus julgadores? Senhor, foram todos embora, mas não te julgaram, não. Então eu também não te julgo, vai e não peques mais. Então, Jesus era aquele perfil de pessoa perfeita, era o único perfeito do planeta. Até o nosso conhecimento de hoje foi ele, não é? Mas só que Jesus, para que ele chegasse a ser perfeito, Jesus teve trajetória, não teve? A doutrina espírita, sim, nos ensina que Jesus não é o Filho Sagrado de Deus, criado à parte para ser perfeito, mas que Jesus era o Espírito perfeito. Jesus reencarnou e Jesus errou, não é, Flor? Que coisa, é estranho abrir a boca e dizer isso, né? Errou, adulterou, não é? Cometeu crimes contra si, contra o próximo, para aprender. Muitas vezes a gente acredita, assim, por amor a ele, que muito menos do que nós, a gente pensa, né? Mas a gente não sabe. Então ele mais do que nunca sabia o que era errar. Só que ele tinha consciência de que ela estava no caminho da perfeição. Estava aprendendo. Que ela errou tanto quanto ele possa ter errado em outros tempos. Alguém imagina Jesus com erro? A gente só imagina Jesus perfeito, não é? A gente só imagina Jesus naquele momento ali, perfeito, dizendo: não julgue, porque sendo eu perfeito não posso julgar, vocês não podem julgar. Mas não é só isso, é muito mais profundo. Ele mais do que nunca sabe o que são as fraquezas morais. E ele mais do que nunca sabe, porque hoje ele era, a época o é, perfeito. Então ele sabe mais do que nunca que nós somos capazes de chegar aonde ele chegou. Sandra, bom dia, bem-vinda. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai.
Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvarios do coração, esperai e silenciai. Quando nós vemos o Emmanuel dizer que nós temos que, ante a delinquência, ante o desvio de sentimento, que nós temos que silenciar e esperar, o que parece para vocês? O que você acha? Foi de impacto? Dudu, a Maria? Não é? O que fica parecendo? Como é? Toda vez que eu ver uma pessoa fazer isso, eu vou ter que... Mas só que está lá no Evangelho, dizendo assim, que se a pessoa estiver cometendo danos a si mesmo, é um problema dela, não é? Que o escândalo não há de vir. Que nós tenhamos só que falar e abrir a boca quando o escândalo, quando aquele mal estiver se alargando, estiver chegando a outros. Não é? Aí sim, nós temos que intervir, mas sempre com amor e caridade, porque nós podemos intervir para um grupo, uma sociedade, mas sempre olhando aquela pessoa que está desviando como irmão, prioridade. Se nós estaríamos aqui de novo com o martelinho dando o julgamento final. Então ele diz: esperai e silenciai, fique tranquilo e espere a justiça de Deus, não julguei. Mas por que esperar e silenciai? Porque nós temos de impacto falar. E é difícil mesmo. É difícil. Nós temos como impacto falar, desabafar. Muitas vezes a gente fica, até um desvio da pessoa que a gente ama, a gente fica pra morrer. Se a gente pudesse, pegava pela orelha a pessoa, né? Mas a gente não deveria nem isso. Silenciar e esperar, porque essa pessoa vai encontrar regeneração dia menos dia. Mas o nosso instinto de querer consertar as coisas, muitas vezes até com a fé, que não significa que nós estamos agindo com correção, né? E aí diz: sobretudo, compadeçamos-nos uns dos outros, porque por enquanto nenhum de nós consegue conhecer-se tão exatamente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Exatamente. Vamos compadecer porque nós não sabemos o que nós podemos fazer amanhã. Hoje podemos ter uma vida estável afetivamente, sexualmente, mas o amanhã a Deus pertence. Se nós somos espíritos transviados, estamos em aprendizado. Ninguém sabe amanhã. Que é muito fácil de dizer assim: olha, fulano perdeu a cabeça, se apaixonou, fez e aconteceu e tal. E a gente toma as dores do outro, somente se for com um amigo, parente, coisa, a gente fica danado. Não é? Mas a gente nunca olha que poderia acontecer conosco, que a gente vinha ter uma paixão, que a gente venha ter o reencontro, que a gente sinta o nosso coração ponderar para aquele outro lado, esqueça as responsabilidades. A gente não sabe até onde está o nosso crescimento. Nós não sabemos. Então, quando o Pai Nosso diz assim: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Nós temos que estar predisposto a perdoar o outro, porque nós vamos precisar o tempo todo de perdão. Nós estamos precisando o tempo todo de misericórdia, todo o tempo. E qual é o primeiro ato nosso? Eu não perdoo nunca. Vai passar a reencarnação inteira. Espírita diz assim, que espírita é mais evoluído, né? Só Deus sabe. Diz: nessa eu não consigo perdoar não, na outra quem sabe. Não é? Nessa vida eu não consigo nem olhar pra cara. Talvez, quem sabe, mais adiante, daqui umas 2 encarnações, eu vinha falar com fulano, ou vinha a botar o ponto no Z, não é? Espírita é assim, espírita
graças a Deus já sabe, né? Que tem outras vidas e bota pra frente. Quando nós possamos fazer hoje, agora, esse trabalho de volta, né? A reconciliação. Enquanto é tempo, porque quando nós estamos indo a encarnação inteira, né? À nossa disposição. O Dudu disse ali pra gente: continuaremos vivos, seja que lá, e veremos no plano que fizemos. A nossa consciência vai trazer coisa que pensarmos, e quando voltarmos procurar melhorar. Porque nós julgamos sim, temos erros abertos, mas um dia a gente irá entender tudo isso, nos salvaremos com certeza. Nos auto-salvaremos. E a gente julga, mas o importante é se conciliar agora com essa ideia, né, Dudu? Porque nós somos muito conformistas e a gente tem muito essa onda de que, mas tudo bem, depois eu aprendo, ou eu sou imperfeito mesmo. A gente tem que usar o nosso poder, nosso potencial divino hoje, agora, né? Porque o Silvia e o espírita em si. O espírita em si tem essa tendência a deixar para amanhã, porque sabe que é eterno, né? Sabe que vai viver mesmo, que se desencarnar depois reencarna. Então tem essa ilusão que ele pode adiar. Tem essa ilusão que pode adiar. O espírito é muito trabalhoso. Ele é muito trabalhoso nesse texto. É mais fácil conversar com o não espírita e falar determinados assuntos do que com o espírita, quer dizer, que entende da vida depois da morte em si, né? Que depois eu vejo isso, agora eu não tô aguentando, agora eu não aguento nem ouvir falar. Aí fica nessa. Adiando a própria felicidade, já que a nossa felicidade consiste também em estar bem conosco mesmo, com a nossa consciência, com o nosso coração, né? A Veroca disse ali pra gente vai empurrando com a barriga pra próxima. Eu tenho os parentes assim, o morro da risada. Deixa pra lá, na próxima a gente vê. Nessa eu já tô muito torto. Já não me corrijo mais, você imagina, né? Agora, a propensão familiar minha, então a minha família vive depois dos 100 anos, né? 100 anos, 115, o mais bestinha tá vivendo até 114. Você imagina alguém que tá com 70 dizer, já tô velho mesmo, tem jeito não, deixar pra próxima. Né? Aí você bota que a pessoa pode ter mais 30, pode ter 40 anos ainda de vida, mas vamos dizer que tem 20 ainda de lucidez. Passou da ideia de perdoar, né, Silvia? Deixa pra lá. Aí fica 40 anos ainda de bobeira aí, marcando bobeira, marcando rancores, pisando na mesma linha sem poder ir adiante, né? Caminhando no mesmo lugar parado. Falando nisso, bom dia, bem... Calai os vossos possíveis libelos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós por agora é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete, e cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa tem um desvio de conduta, e nós temos um dedo de participação nisso. Mas o orgulho da gente não deixa ver. Estou vendo a história no livro que tem um senhor que está obsediando uma moça que já se conhecem há muitas encarnações, mas assim, são 3 encarnações que ela está aprontando de tudo, né? Danadinha ela. Muito danadinha. E ele tem assim um ódio mortal dela. Porque ela enganou o filho dele desde 3 encarnações anteriores, ao ponto de levá-lo à loucura e morrer na masmorra. Na segunda enganou de novo, mentiu e ele se suicidou. Na terceira ela está enganando de novo e tudo, e por causa do suicídio ele está paraplégico, né? Foi para cadeira de roda. E ele está obsediando ela terrivelmente, quase possessão. Só que aí, encaixando com essa circunstância, a gente esquece, por exemplo, que para que ela agisse com aquela conduta errada, 3 encarnações anteriores, o rapaz também aprontou. Ele foi assassino, ele matou a família dela toda,
né? Apesar que amava ela, depois descobriu que amava. Mas ela tinha aqueles rancores e tem essa repulsa, amor e ódio por ele, pelo fato que ele também. Aí a gente não pensa, por exemplo, que era filho dele. Se ele tivesse tido mais pulso como pai e tivesse dado uma orientação melhor a esse mesmo filho de conduta cristã, já que há 3 encarnações anteriores ele era representante da própria religião principal, talvez o rapaz tivesse uma força de conduta melhor, um entendimento melhor, e não tivesse errado tanto, e aí não construía esse círculo de raiva, de ódios. Não é engraçado? Ele tem o dedo dele. Ele tem o dedo por causa do dedo da própria educação, que esse menino tem sido filho dele encarnações e encarnações, não é? Desvios de conduta, que talvez uma educação de um pai que entendesse melhor, né? Só que o que é que ele quer? Ele quer cobrar só dela o desvio de comportamento dela e não vê que o rapaz também errou e que ele também foi falho na educação. Então, calai os vossos possíveis líberos ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós por agora é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em 2 mundos simultaneamente. Aquele das inteligências corporificadas no plano físico e aquele outro das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais, disputando convosco tanto quanto igualmente entre si a aquisição de recursos substanciais da evolução. Estamos sempre numa troca de energia de aprendizado, de encarnados a desencarnados. O nosso mundo vai encarnando e desencarnando o ser humano o tempo todo, não é? Quando se nós fizermos atenção, por exemplo, as desencarnações durante um dia e as crianças que nascem naquele mesmo dia, nós vamos ver que é uma reciclagem. A natureza vai se reciclando, uns vão, outros vêm, mas nada se perde, tudo se transforma. Já dizia Lavoisier, tudo se transforma. Quando muitas vezes acontece dores, lutos em famílias, se a gente abrir um pouco o olho e sair da nossa dor, tem alguém que teve uma criança, aí nasceu um ser. Olha Deus demonstrando que a vida continua, que pode ter dores das desencarnações, mas que vão ter alegrias com outros que voltam ao seu seio de família. Então estamos buscando recursos em um planeta de aprendizado no qual nós estamos ligados uns aos outros, precisando um do outro. Tanto é que está um planeta de regeneração que nós galgamos tanto, né? Estamos querendo encontrar, é um planeta que só vai se transformar quando a gente se transformar, não é? Ou então, ó, tchau, tchau. Não é assim? Mas a gente espera um planeta de regeneração que a gente durma e acorde com o planeta regenerado. Ninguém quer fazer nada, quer botar os outros para fazer. Então o planeta se transformará no dia que será necessário, que será possível, mais do que tudo, a comunhão de energias para que isso aconteça. E vai acontecendo lentamente. Já está acontecendo, né? Vai acontecendo lentamente até que se efetive realmente essa mudança de planeta de expiação para planeta de regeneração. Mas a gente tem que, como diz aqui na Terra, tem que se dar da fara. Tem que arregaçar as mangas e tem que procurar fazer a nossa parte. André, bom dia, bem-vindo. E a nossa parte, gente, inclui tudo. Inclui amar o outro, amar o próximo, cuidar da sociedade, cuidar do vizinho, cuidar do amigo. Fazer o possível para que as pessoas possam ser felizes. No nosso possível, na nossa limitação, logicamente. Não é? Tentar corrigir a nós mesmos, nossas dificuldades. Bom dia, Andréia. Essa é a transformação.
que nós vamos ter íntima e que nós vamos contagiar a própria sociedade. Nós vamos contagiar o outro, não é passar adiante. Você lembra aquele filme do passar adiante, a ideia daquele menino, como se chamava? Você é bom de filme também, o André? Era passa adiante, passa a ideia. Aquele menininho que teve a ideia de fazer o bem. Ele dizia assim, olha, fazia o bem. Aí, a pessoa que ele ajudava, ele dizia assim, como é que eu posso lhe pagar? Ele dizia, não, você não tem que me pagar, você tem que agir com a outra pessoa do mesmo jeito. E foi um trabalho de escola que ele tinha desenvolvido. Aí aquela pessoa adiante, quando tinha uma circunstância que ele tinha que ajudar alguém, ele ajudava e fazia a mesma coisa. Vocês lembram desse filme? Foi um menininho? Diz que é uma história verdadeira. Uma história linda. O menino ficou conhecido em todos os Estados Unidos, eles vão vir entrevistar ele, que essa ideia saiu de uma criança tão simples, tão pequena. Vocês não lembram, gente? É lindo demais. Ele bota o mendigo pra dentro de casa, começa a dar de comer o mendigo. A função dele matava agora na hora, a charada. Foi perguntar pra ele, pra dizer pra vocês. E aí ele ajudava o mendigo, aquela coisa toda. E a mãe, né? A mãe era separada, só tinha ele. E a mãe, como é que pode encontrar um mendigo dentro de casa? Ele ajudava esse mendigo de todo modo. Era um trabalho da escola que ele tinha desenvolvido. Trabalho de ciência, não sei como é. Eu sei que se espalhou por todo o país. E esse mendigo ajudou outro, que ajudou outro, que ajudou outro. A ponto de ele ser entrevistado. E o professor dele fica assim abismado. Como é que sai uma ideia dessa de fraternidade de uma criancinha tão pequena. Uma criança de 2ª ou 3ª série primária. É muito lindo o filme, é lindo ele. Somos todos peças integrantes de uma só família, já li. Aqui adiante. Não dispomos de recursos para examinar a consciência alheia, as consciências alheias. A cada um de nós, ante a sabedoria divina, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. Eu não sei, Dudu, se é Corrente do Bem, porque eu não me lembro o título em português. Eu sei o italiano e confundiu aí as bolas. Então, não dispomos recursos para examinar a consciência de ninguém. Não é? Perante a sabedoria divina. Só Deus que sabe. Só Deus que conhece 100% a sua criatura. Nós não sabemos nem a nós mesmos quem somos 100%. Às vezes a gente pensa que não é capaz de fazer uma coisa, daqui a pouco a gente vê, caramba, eu nunca pensei. É isso mesmo, Du. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem. Ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, do que nos desvencilharemos um dia. O que vocês acham disso? Vamos concentrar nessa parte. Parece paradoxal, mas é interessante. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem. Prestem atenção porque eu vou querer ver a opinião de vocês. Ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. O que vocês acham? Agora todo mundo agora aí botando os trilhões de neurônios que vocês têm. O que é isso? Eita, Dudu. À vista disso, muitos de nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem. Então, muitas vezes a gente acha que está fazendo uma coisa errada, não é? Erros imaginários, que a gente só tomou escolhas erradas, e que a gente poderia ter feito uma coisa e não fez, e aí aquilo ali são caminhos certos para o bem. Ao passo que muitos de nossos acertos hipotéticos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Muitas vezes a gente acha que está agindo certo, dentro do que a sociedade espera de nós, seja ela qual for, hein? Lembre-se que o tema é sexualidade também, mas pode se abranger.
em culturas orientais, ocidentais, etc. E aquilo que a gente está achando que hipoteticamente está certo, são trilhas para o mal, que a gente vai ter que aprender a desvencilhar um dia. Símbolo paradoxal, né? Mas o que vocês acham? Bora. Oi, Andréia, Dudu, Maria. Nada? Pensando, tic-tac. Então, gente, ó. Eu fiquei pensando, eu refleti ontem de noite sobre essa frase. Refleti que muitas vezes nós fazemos escolhas sociais, não é? Em termos de sexualidade, em termos de aprendizado, em todo sentido. E nós fazemos escolhas que a gente acha que é certo, porque a gente precisa de vitórias econômicas, porque o nosso padrão de conduta diz que quer o machismo, o preconceito, a superioridade econômica, social, intelectual. E a gente acha que aquilo é o certo. Que na verdade não é o certo, na verdade é o oposto. É fazer muito dessas coisas, mas com amor, com humildade. E aquilo que a gente pensa que é um desacerto da nossa vida, que são escolhas, será erradas, são várias circunstâncias que pode ser que seja, a gente pensa que é errada e ela é certa, que aquela que é certa que é errada. Vou dar um exemplo. Uma mulher tem que escolher com que homem ela vai ficar. Ou aquele que tem um trabalho humilde, que acorda todo dia às 5 da manhã, que mal pode ficar em casa, mas que a ama. Ou aquele outro que às vezes até gosta dela também, mas ela talvez goste dele, mas ela vai ter conforto econômico, é mais seguro, não é? Ele tem um emprego bom, ele estudou, ele é figuramente social, certo? E que escolhe aquele lá e às vezes acha que ele é o certo porque vai dar mais estabilidade para ela, vai dar uma casa para ela, e eles podem até formar família e ter crianças e ter a segurança econômica, não é? E depois perceber que não era aquilo. Que talvez aquele outro que fosse humilde, que tinha o seu trabalho, fosse fiel a ela, correto, amasse, não é? Tivesse mais perto das crianças no pouco que tem, tivesse a humildade de dividir aquilo que tinha. Não é? São escolhas hipotéticas que a gente acha que é certo e que na verdade às vezes não é. Foram escolhas de desvio, não é? Que nós vamos aprender a nos desvincular. Ou muitas vezes a mulher que quer ser independente, ela acha que ela vai estudar e que ela vai ganhar o mundo e que ela nunca vai casar e que ela vai ser solteira, e quando ela é solteira ela trabalha para si mesmo, que maravilha, não tem criança para encher o saco dela, não tem marido para estar cobrando, aí ela pode ficar com quem ela quiser e tal, afetivamente. É escolha momentânea socialmente que ela acha que é o seu sucesso. Que a felicidade dela está ali, onde está o seu tesouro, onde está o seu coração. E aí depois, com o tempo, muitas vezes percebe-se que não é isso. Que era melhor que tivesse, talvez não tivesse o sucesso intelectual, econômico todo, mas que ela tivesse encontrado uma pessoa que a amasse, que tomasse conta dela, que dividisse com ela os seus dias, e que pudesse ter filhos, e na sua velhice ficasse com ela, não é? E que ligasse no Natal para saber como ela está. E que comprasse o peru no dia do Natal e dissesse: mãe, deixa que o peru eu comprei fui eu. São escolhas que muitas vezes a gente acha que é certo, porque a verdade é a verdade que o Cristo ensinou. Muitas vezes você vai dizer: olha, tem tanta verdade, as verdades são tantas, e a gente não é nunca dono de uma única verdade. A verdade é a que o Cristo ensinou. É aquela verdade. Então nós vamos pegar como postura de comportamento de comparação, né, Maria? É difícil, porque às vezes assim, olha, quando você vai tomar uma decisão, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele ia fazer?
poucos de nós perguntamos, porque nós queremos a satisfação do dia a dia, daquilo máximo possível que a vida material possa nos proporcionar. E é interessante isso na nossa mente, porque quando a gente está vinculado à vida material, é aquilo ali que a gente quer. É aquilo que a gente quer, aquilo que a gente tem palpável. E no início uns capítulos primeiros do livro Libertação, quando explicava aquelas reuniões de espíritos em zonas inferiores, vocês lembram disso? E aí o Gúbio diz assim, o André Luiz fala, que engraçado, como é que pode, não é? Essa reunião, o Gúbio, mas eles só conhecem isso. Como é que eles podem desejar algo que eles não sabem que é possível? E só com a própria evolução, com o aprendizado, com a reencarnação, é que nós vamos saber o que é possível. Nós vamos aprender, nós vamos ampliando consciência, nós vamos desejar algo mais, e talvez aquela circunstância da vida material ali já não satisfaz mais, e a gente busca mais coisa, e busca até aprender. Até aprender que nada é eterno, que seja de mal, mas que a fatalidade do ser humano é ser feliz, de um modo ou de outro. A Vale, olha o que vocês estão colocando, a Maria diz que nada é por acaso, tudo se encaixa às leis de Deus, com certeza. A Veroca disse, o que julgamos certo nem sempre o é. Nem sempre o é. E com certeza. A Maria diz pra gente, as nossas necessidades dos espíritos vai de cada um, momento a momento, encarnação a encarnação. Aquilo que muitas vezes a gente acha que é o certo no momento, não é. E nós temos que pegar sempre como padrão de comportamento aquilo que Jesus nos ensinou. Ele simplesmente disse que a gente seguisse aquilo que ele estava dizendo, que a gente ia ser feliz, não foi? A gente segue pouco porque não é tão palpável para nós, é muito mais palpável a vida material, ela é mais palpável, desculpa. É muito mais palpável. Jesus pode ser que seja uma hipótese, né, hipotético, a ideia do Cristo. Peraí, deixa eu ler aqui agora. Isso, abençoai e amai sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas, e após verificar se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inolvidável do Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vamos olhar dentro da nossa consciência, vamos o mínimo possível aprender quem somos, e vamos sempre nos colocar no lugar do outro, do pecador, como Jesus fez perguntou se não tiver um pecado. Procurar saber as nossas tendências íntimas, as nossas inclinações. Será realmente que eu não era propenso a fazer aquilo? E depois de tudo, ver que realmente estaria livre daquela tendência, daquela ação. Abençoar, amar ao outro, não censurar, perdoar o máximo possível. Ou indulgente, não é? Porque muitas vezes aquela pessoa não está nem tentando contra você. Ela não está precisando do seu perdão. Ela está precisando da sua compreensão, da sua indulgência. Sentimento tão difícil esse, não é? E eu trouxe para vocês aqui para concluir o nosso trabalho, porque concluímos o nosso estudo, já que Emmanuel começou com a passagem do Evangelho e fechou com a outra frase do nosso Mestre Jesus. Eu trouxe para nós já pensou? Ia dizer agora o próprio Jesus. Ia estar com essa moral, gente. Já pensou estar com essa moral, Maria? Trouxe Jesus pessoalmente. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Nesse momento que vocês ouvirem isso, realmente ouçam como se ele estivesse falando
nas vossas orelhinhas, porque Ele está aqui, brava. Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Vamos lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mostre para nós um sinal do céu. Prove para nós quem você é. Abençoados sejam quando amaldiçoados pelos homens, e separados de sua companhia, e censurados serão objeto do ódio por causa do Filho do Homem. Quando vem o reino de Deus? Observem e não verão ele chegar. Ninguém dirá está aqui ou está acolá, pois o reino de Deus está dentro de vocês. O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Amar ao Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua alma, todas as suas forças, toda a sua mente. Amem a seu próximo como a si mesmos. Façam isso e viverão eternamente. Eu sou um condutor de camelos. A quem devo chamar próximo? Aquele a quem mostrar misericórdia e compaixão, conheça ele ou não. Você é o Messias? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Você fala contra a lei dos profetas? Não vim para revogar a lei ou os profetas. Vim para cumprir. Em verdade lhes digo, amem seus inimigos, bendigam a quem os amaldiçoa, e orem por aqueles que os desprezam e perseguem. Pois se amarem apenas a quem os ama, que mérito terão? Se você é um homem santo, por que come e bebe com pecadores e cobradores de impostos? Os saudáveis não precisam de médico, mas os doentes sim. Não vim pedir aos justos, mas aos pecadores que se arrependam. Eu sou um cobrador de impostos. Diariamente vou ao templo orar. No entanto, me odeiam e me desprezam. O que posso fazer? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Em verdade lhes digo, não se preocupem com suas vidas, ou com o que irão comer, ou com o seu corpo, ou com o que irão vestir. Pois a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. As alimenta. E vocês não valem muito mais do que as aves? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida?
Minha mulher e eu acreditamos no Senhor, mas somos pobres, não temos nada para dar. Como poderemos demonstrar a nossa fé? Vocês têm muito pelo que disser. Venham a mim, todos aqueles que labutam e estão oprimidos, e eu os aliviarei. Mestre! Eu acredito que é o Messias. Como posso servi-lo? O Filho do Homem vem para servir, não para ser servido. Aquele entre vocês que se tornar grande deve ser o servidor. E quem aspirar a ser o primeiro deve ser o escravo de todos. Ouvimos antes as vozes de falsos messias. Como sabemos que não foi enviado pelo demônio? Se um reino é dividido em facções contrárias, não poderá subsistir. Se Satanás também está dividido em diversos, como pode seu reino subsistir? Como pode Satanás expulsar Satanás? Vejo diante de mim carne e sangue. Você é apenas um homem. Por que você diz que é o Filho de Deus? Se não estou realizando os atos de meu Pai, não acreditem em mim. Mas se estou realizando, e se ainda assim não acreditam em mim, acreditem no trabalho que faço. Se pode realizar milagres, peça a Deus que mande exércitos para destruir os romanos e libertar nosso povo da escravidão. Não deve tentar ao Senhor seu Deus. Os romanos são conquistadores. Conquistá-los não os tornaria diferentes deles. Mestre, o que é fé? Preste atenção. Se sua fé for maior do que este grão de mostarda, e você disser à montanha, mova-se, a montanha vai mover-se. Nada é impossível. Como julgar um transgressor? Não julgue para não ser julgado, pois será julgado pelo critério que você mesmo julgar. Por que nota o cisco no olho de seu irmão e não nota a trave no seu próprio olho? Hipócrita! Retirem primeiro a trave do seu próprio olho e então enxergará bem claro para retirar o do seu irmão. Não dê o que é santo aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, eles poderiam calcá-las com os pés, depois voltarem-se e o fazerem pedaços. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois aquele que pede, recebe. E aquele que procura, acha. E para todos aqueles que batem, a porta está aberta. Alguém entre vocês entregaria a seu filho uma pedra se ele pedisse pão? Ou uma serpente se ele pedisse peixe? Pois se, sendo maus, sabem dar a seus filhos o que é bom, pensem em quantas coisas boas o Pai Celeste dará àqueles que pedirem. Portanto, tratem seus semelhantes como gostariam de ser tratados. Pois esta é a lei dos profetas. Nos ensine a rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. É lindo demais, né? André, o Sermão da Montanha. Você bota lá no YouTube e você acha. É muito... Finalizando aquele senhor pergunta, mestre, nos ensine a orar. E a cena já é linda. Porque ele mostra para o ator que levanta os olhos para o céu com aquele olho azul. Tanta fé, sabe? Interpretação belíssima. Imaginando ele que ensinou uma oração tão simples pra gente, que é resumido todo o nosso comportamento que nós deveríamos ter. Nós ainda estamos aprendendo como fazer, como agir nessa vida. Mas eu agradeço a vocês o carinho de ter ficado comigo aqui todas essas sextas-feiras com esse livro que nos ensinou tanto, que me ensinou tanto, me ensinou muito mesmo. E todo estudo é sempre um acréscimo para o nosso coração. Concluímos então o nosso livro Vida e Sexo hoje, nesse dia de 11 de todos esses 11, não é? Concluímos ele. E vamos começar o nosso outro livrinho, não é? Na sexta-feira que vem, Magari, a gente tem talvez a gente tenha um bate-papo, mensagens. Eu vou ver o que eu vou esquematizar aí para que a gente possa começar mais um livro, mais um trabalho. Vamos fazer o Sexo e Destino, a vida no mundo espiritual do nosso André Luiz. Tá certo? Então, muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Para quem pôde estar aqui comigo trocando ideia e aprendendo conosco, junto comigo, de braço dado, porque a gente está aqui só para aprender mesmo, né? Pedindo a Sil. Sil, você quer fazer a prece pra gente, por favor? Amém, Sil. Esperamos em Deus, né? Porque já que concluímos com o Pai Nosso, você termina com chave de ouro, porque a gente sabe que você também adora essa oração. Vamos lá. Bom dia a todos, meus amigos queridos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Ju por esse livro, por esse estudo maravilhoso que ela trouxe para nós. E hoje esse livro chega no final, que com certeza sairemos daqui mais esclarecidos, e pedindo a Jesus que nos ilumine para o próximo estudo com o novo livro, e agradecendo a oportunidade de estudo, agradecendo a oportunidade por estarmos aqui reunidos nessa sala, com essa família linda em que somos. Então, sendo assim, convido a todos de mãos dadas, essa linda manhã, entre amigos aqui queridos, amigos encarnados e os amigos desencarnados também que venham para estudar conosco. Vamos todos juntos agradecer ao Pai por tudo,
com essa linda oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos uma sexta-feira de muita paz, de muita luz, um final de semana abençoado também. Um beijo a todos, passando Ju, obrigada.